Uma coisa que eu tive o privilégio de conversar com o prefeito Elvis foi treinamento em escolas públicas. Hoje eu dou treinamentos. E eu fiz uma formação com o Tony Robbins, que ele tem um treinamento que ele é focado para a questão dos sistemas representacionais, questão de mindset e do sistema dos perfis de comportamento. E ele fez essa experiência do primeiro ano, né, até o pessoal se formar dentro de uma escola, e eles foram entendendo o que acontecia, que um aluno ia bem, outro ia ruim. Então eles foram percebendo que o problema estava no professor. Porque o professor, ele trabalha, ele está ali dentro com 3 tipos de pessoas, né? Ele está com um sinestésico, um visual e um auditivo. Aí tem ainda os temperamentos, ainda tem os perfis, tal, enfim, perfis. São vários detalhes. Mas a base, o básico que o professor tem esse conhecimento, ele cria a possibilidade dessa maior conexão com a criança. Correto. E conhecendo as crianças também, para você saber o que pode ou não ser dito. Porque às vezes a pessoa, ela não... Ainda mais de criança, né? Hoje eu vejo, eu tenho filhos adolescentes ali, e um outro ainda que ainda é criança, ali está na fase... Um já está para a juventude e o outro ainda está na adolescência. Você vê que a cabeça deles não conecta com algumas coisas. Eu fico pensando assim, por que não inserir nas escolas públicas um treinamento de desenvolvimento pessoal para as crianças? Então, na verdade, é assim, isso é fundamental. Eu acho que nas crianças, que é o início, né, da grande fase, mas os professores, eles precisam ser mais, eu acho que mais motivados. Muitos que eu conheço estão desmotivados pelo salário, pelas condições de classe. Pô, um professor com 30, 40 alunos numa sala de aula não é fácil. Porque você falou, são vários pensamentos ali, né? E uma energia da molecada pesada. É muito, então assim, não é fácil realmente. E com baixo salário fica pior ainda, né? Então eu acho que a motivação, de você instruir mais esse professor, até porque questões do autismo mesmo, que muitos não estão preparados para esse tipo de aluno, né? Porque assim, o temperamento é um pouco mais forte, às vezes é mais moderado, então o professor precisa realmente se atualizar. Isso custa caro, né? Porque é um curso, às vezes é um curso, é uma palestra que ele tem que ter, mas não tem condições. É o que você falou, acho que o poder público, com esse tipo de estudo, caso a caso, eu acho que é fundamental. Fundamental. É interessante porque não tem. Eu sei que a Insper tem e a Start tem lá o Líder em Mim. Então eles estão começando a colocar essa ideia na criança, que você é dono de você. Muito né? legal isso. Então são coisas que eu vejo que a escola pública está tão aquém disso daí, que meus filhos estudaram no Tom Jobim lá. Eles saíram do Mackenzie, aí veio a pandemia, a maioria colocou tudo lá no Tom Jobim. E, cara, foi assim, o meu filho mais velho, ele falava, nossa pai, é diferente demais. Pra caramba, ele falou, nossa, tudo que vocês estão falando lá, já aprendi lá atrás. Pois é. Então, assim, pra ele foi meio desmotivador. E eu vejo assim, né, pô, eu vim de escola pública. Acho que eu fui estudar em escola particular por um motivo ali, que era abrir como que era aquele sistema de 2 anos em 1? Ou de 1 ano, 2 anos em 1. Um supletivo? Supletivo. E aí abriram nessa escola, que é o Colégio Santa Cruz, o Colégio Santa Cruz, que é acho que o terceiro melhor de São Paulo, né? E aí, cara, eu sei que eu fui para lá e fiz o 2º e 3º ano lá. Então minha formação... Aí foi legal. Mas assim, tirando isso daí, foi só escola pública. Mas na minha época, assim, que pese as crenças dos professores, cara, a gente se aprendia. Eu cheguei a estudar na escola federal, que ali na Serra Corá tinha uma. Federal é outro nível que também. Era outro nível. Mas assim, cara, é público. Então assim, por que você vai falar, pô, a esfera federal tem mais grana? Mas eu não acho que é só sobre isso. Não é só sobre isso, é verdade. Não é. Eu, por exemplo, eu também estudo escola pública a vida inteira, só faculdade, né? E um pouquinho de colegial no privado, mas é porque eu já trabalhava, então tinha essa facilidade. Mas eu tive 2 cenários. No mesmo bairro, 2 escolas. Tá vendo? Totalmente ao avesso uma da outra. E aí você fala, por quê? Assim, totalmente ao avesso. Uma tinha polícia dentro da escola, olha que loucura, né? Então assim, era um negócio quase um presídio. E a outra era a mãe saindo no tapa pra botar o filho lá dentro, porque o nível era muito absurdo. Sim. O nível era muito absurdo. Então assim, eu fiquei 1 ano nessa escola muito ruim e minha mãe conseguiu uma vaga pra gente nessa outra escola. Sim. Primeiro que eu começava que não tinha polícia na escola. Né? Aí você fala, mas por que assim, no mesmo bairro, escolas tão diferentes?
Você sabe que eu criei isso, não sei se foi da minha mente, tá? A gente começa a estudar muito, você começa a ficar meio pirado. Como é? Mas eu vejo as escolas públicas como como se ela fosse um estágio da prisão. Porque o cara você entra na escola pública, ela é uma prisão. É grade de ferro, eu não sei o que tal. Será que é intencional já para deixar, porque como é periferia, né, a gente coloca isso como base, pro cara, porque você vê que o cara vai preso depois, para ele parece que é normal. Sim, é muito louco isso. E é muito louco isso aí, que eu olho e falo, cara, ficar preso, né? Eu sempre tive isso aí, caraca, não quer ficar preso. Mas assim, muros altos. pode ser que eu nem sinta essa, porque eu vivi muito isso daí. Sim. As grades, negócio Era isso mesmo. barulho fechando. As portas de ferro. Sabe, Porta de ferro. Era porta de ferro. Eu mudaria esse formato de escolas. Formato, é verdade. Eu mudaria, porque isso aí pra mim acho que foi inventado por alguém pra fazer. Agora você tá falando isso é real, porque só. essa escola, vamos chamar a escola A e escola B, né? A escola A era muro alto, ferro pra tudo que é lado, grade, não sei o que. A escola B, a reportinha era de madeira, não tinha essas grades. Cara, e é verdade, tinha uma percepção mais de escola. Sim. E o ambiente molda realmente o aluno, né? Ele molda, né? Não, você estudou, a gente sabe. Eu olho aquele ali, eu assisto Prison Break. Eu assisto. Nossa, eu vivia dentro isso aí. Só tinha que eu apanhava pra caramba, eu apanhava nessa escola. Eu apanhei pra caramba. O Theo ficou... Porque às vezes eu fico contando as minhas histórias para os meus filhos. Aí eles falam, pai, eu conto as suas histórias para meus amigos. E eles falam, seu pai é mentiroso. Isso não existiu. Às vezes eu tava do nada passando lá no condomínio, o meu filho mais velho, o Enzo, depois ele até ficou sem graça. Ele falou, pai, vem aqui um pouquinho. Fala, mostra para eles que você não tem um olho. Aí eu bati aqui assim, né? Aí eles falaram. Aí depois eu falei, por que você pediu pra eu fazer aquilo? Eu fiz porque, tipo. Você pediu, mas ok. Mas por quê? Ele falou, não, pai, porque eles falam que eu sou mentiroso. Eu falei que você toma um tiro, você não tem olho. Eles falam, você é mentiroso, seu pai. Como é que tomou um tiro e morreu, né? Aí eu conto pros meus filhos que assim, a gente tava tomando café da manhã e o Theo bravo pra ir pra escola. Aí eu olhei assim pra eles, assim, né? Eles ficam na minha frente ali. Aí eu peguei e falei assim. Falei, caramba, hein, Theo, você todo dia mal-humorado, né? Falei, cara, sabe qual que era o meu maior terror do café da manhã? Que eu sabia que eu ia apanhar no final da saída da escola. Todo dia alguém queria me bater. Era surreal isso aí. Sabe aquele cara que era o hostilizado? Eu. E, cara, era uma coisa muito louca aquilo ali. Eu falei pra eles, aí vocês ficam sofrendo porque tem que ir pra escola particular, acordar cedo. Aí ele ficou assim, nossa, pai, os meninos te falei, todo dia. Então, assim, só todo dia. Hoje aconteceu coisa assim, Prison Break. Eu falei, olha, eu vivi nesse negócio. Hoje, se ser professora falar um pouco mais alto com o aluno... Pois é. Já vai lá, não pode. Não, falando até de... Você apanhava todo dia. A questão é assim, né? Quanto que você está investindo na educação do seu filho? A gente, falando de São Paulo, agora tá trazendo para Santana de Parnaíba, provavelmente Barueri. Claro que, vamos usar o exemplo aqui da Escola Tom Jobim, né? Que já tem ali um ensino diferenciado, né? A gente percebe que a nossa cidade, ela tem uma pegada estrutural diferenciada, né? Mas... o que você está investindo, né? O que você está deixando com pessoas que estão metade do dia com o seu filho. Então você tem que realmente deixar... Eu não tenho filhos, mas assim, convivo com muita gente que tenho sobrinhos e tudo mais. Poxa, você tem que... Para ter um ensino de qualidade, você tem que obrigatoriamente botar no particular? Não. Correto. Eu acho que assim... Temos um orçamento onde é que você vai distribuir direitinho, né? E de novo, né? O cara que é empresário bem sucedido, gestão. É fazer esse planejamento mesmo, né? Quando você enxerga que um vereador ganha quase 20 mil reais e o professor ganha 4, a conta não está fechando. Acho que tem coisa errada. Acho que precisava pôr a bola no chão e reestruturar um pouco as coisas, né? Porque senão os bons professores, o que eles fazem? Vão embora. Não, e de novo é aquela coisa, não tem problema o vereador ganhar os 20 mil. Nenhum problema. Ele podia ganhar 50. Podia ganhar 200. Desde que fizesse e toda a cadeia que ele está envolvido, positivo, né? Estivesse de acordo com a estrutura, né?